Ah, boa noite, Boa noite, tudo tudo bom? bom? Tudo certo? Vamos lá. Vamos começar, então. Eu estou tentando também colocar aqui junto ao Facebook, né? Vamos ver se vai conseguir entrar o áudio, né? No caso, só vai aparecer, só vai aparecer minha imagem, mas botei aqui o celular perto Tá, do computador para ver se para as pessoas também poderem te ouvir, tá? tá ótimo. Então, beleza, pastor. Então, eu vou começar orando para a gente começar o nosso debate aí, tá? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Ó, Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecemos por mais um dia, Pai, a oportunidade para que o Senhor nos concede para podermos falar da Tua palavra. Agradecemos esse acesso aqui que nós temos pelas redes sociais, Pai, que pedimos para que o Senhor esteja cada vez mais nos instruindo e também ajudando, Pai, a vários outros irmãos nossos, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos mais uma vez. Amém. amém. Então, fazendo como de costume, a gente vai, cada dia a gente está falando sobre o assunto, a gente está falando sobre o julgamento, né? Alguns temas assim bem recorrentes na, no cristianismo, vamos colocar assim, no cristianismo atual, e de uma certa maneira também causa muito desconforto, vamos colocar assim, Uhum. em muitas pessoas, porque assim, como a gente até falou na semana passada, né, em pessoas muito sensíveis, alguns temas que causam muito desconforto. Então, esse também é um deles. E muitas pessoas, né, se baseiam naquele Mateus 7, né, o capítulo 7 de Mateus, e parece que na Bíblia, de muitas pessoas, só existe Mateus na Bíblia deles e o capítulo 7 e apenas o versículo 1. Né? É, E as pessoas elas acabam assim não vendo o prosseguimento, né, desse próprio capítulo, ignoram por completo, e se você acaba falando a respeito do próprio do que o versículo lá fala, né? o capítulo contexto, né? No contexto, as pessoas, não, mas não é bem assim, não. Eu falei, não, mas leia, né? Leia o que tá sendo falado. E, não é bem assim, não. E as pessoas sempre repetindo as mesmas justificativas. E aí eu já começo já com o primeiro comentário, que é a respeito, que é o que as pessoas falam, que é o seguinte. Cadê aqui? Eu coloquei aqui. Renato, alguns já comentaram comigo, falaram assim, Renato, quem julga é Deus. E que acontece? Nós não somos deuses, então nós não podemos julgar. E aí é que entra também a outra pergunta, que agora é a pergunta, né? Que é o seguinte: qual é o motivo para estimularmos os cristãos a não fazer o julgamento? O que está ali dentro das pessoas que faz com que haja um estímulo assim coletivo para que não haja julgamento? A gente precisa é, definir os termos também, né? A gente precisa saber fazer uma distinção entre o que significa julgar.
Às vezes as pessoas pensam que julgamento é condenação. Você está condenando. Se você julga a pessoa, você está condenando a pessoa de alguma coisa. Não é condenação, não é? É fazer um julgamento, é saber se a pessoa está certa, se está errada, dependendo de um padrão, dependendo de uma régua, dependendo de algumas regras. Né? Então, você estabelece as regras e, através daquelas regras, você começa a avaliar, a olhar as pessoas e discernir, e entender e tal. O Senhor Jesus, quando disse lá em Mateus também, capítulo 7, terminando aquela sua mensagem maravilhosa do Sermão do Monte, ele vai dizer que algumas pessoas, alguns líderes, estariam vestidos de ovelhas quando eram lobos. E ele vai falar assim, pelos frutos vocês conhecem as árvores. Ou seja, muitas vezes o julgamento que a gente faz é muito exterior, é muito estereotipado, para por aquilo que a gente vê. E era isso que Jesus condenava. Não julgue pela visão, pela aparência. Aliás, tem um versículo interessante, lá em Mateus 7, em João 7:24, que diz assim: mas não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Não é? Então, as pessoas querem julgar pela aparência, pelo que elas veem. Aí Jesus fala assim: se você julga pelo que você vê, você vai acabar sendo vítima de um aproveitador, de um lobo vestido de ovelha. Da mesma forma, quando você julga alguém, dizendo, esse cara vai para o inferno. Eu já fui condenado ao inferno por várias pessoas. Na internet, então, claro, eu defendo algumas coisas que as pessoas não defendem, que nós estamos aqui discutindo, e aí, esse camarada a porta é muito estreita mesmo. Aí falando para o indivíduo que estava se contrapondo a mim, falou, você vai para o céu. Quer dizer, ele já colocou o cara no céu, já fez o seu juízo, né? Foi julgamento, ele foi seu juízo, já colocou o cara no céu, porque ele era bonzinho, e me colocou no inferno, de forma indireta, porque eu me contraponho a esse pensamento que muitas vezes é muito defendido. O fato, Renato, e você que está acompanhando a gente aí esses 1.300.000 pessoas que estão vendo aí na nossa live aí, é o seguinte, ó, a leitura que nós estamos fazendo aqui, aliás, é interessante a gente fazer assim, eu gosto muito assim de criar um tema, e aí você tem o tema, quando você vai escrever um livro, você faz o livro lá e tem o subtema, subtítulos e tal. O tema nosso debate, na verdade, é a leitura humanista da Bíblia. É a interpretação humanista da Bíblia. Nós temos visto as pessoas fazerem interpretações humanistas da Bíblia e sempre vendo o perdão como algo que vai me ajudar, não ao que, nós já discutimos isso, né? Não ao outro que precisa de perdão, mas a mim. Que só me importam. E aí você faz esse juízo, esse julgamento simplesmente pela aparência. Como você comentou lá, por que a gente deve evitar que as pessoas julguem, ou não deixar, né, que as pessoas, não permitir que elas julguem, né? Porque eu não sou Deus, eu não vou fazer nenhum tipo de julgamento precipitado, eu posso errar no meu julgamento, no meu juízo, mas você tem mecanismos, você tem formas de fazer esse juízo correto, a fim de que você ou não seja vítima de ninguém, ou esse indivíduo possa, então, se recuperar, ajudar esse indivíduo naquilo que ele precisa, mais uma vez, baseando-me num padrão, baseando-me numa régua, baseando-me num cânon. O nosso cânon, a nossa regra é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, à luz da palavra de Deus, nós fazemos o nosso juízo, o nosso julgamento, para poder ajudar as pessoas ao mesmo tempo que nós nos ajudamos. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Sim, até para a questão de ilustração, porque é o seguinte, muitas pessoas acabam errando nesse conceito, porque elas acham que, assim, na verdade, o julgamento, elas entendem como aquele lá do trono branco, né? Sim. A visão do trono branco, né? A pessoa diante de Deus tem aquelas visões, né? Que é assim, é o julgamento, aquilo que Deus vai fazer para os seus escolhidos, né? Tem aquela visão. E tem também
ou quando os ímpios estiverem diante de Deus. Que aí realmente essa aí é um julgamento de condenação. É, Né? Então, é juízo, né? isso aí O mesmo é tempo, sei juízo. lá, o tempo de Apocalipse capítulo 20 é interessante, já que a gente está falando sobre julgamento, e entramos naquela questão do juízo, ele fala uma coisa interessante aqui. Ele vai dizer, olha, vi homens grandes e pequenos, Apocalipse 20, a partir do verso 12, e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, a Bíblia é muito clara quando ela fala que existe um padrão, e através desse padrão é que as pessoas serão julgadas. Nesse caso aqui, é um julgamento definitivo. É o grande trono branco, e aí, meu amigo, não tem conversa. Você vai ser julgado por aquilo que está registrado, por aquilo que você fez. Eu sempre digo aqui, eu acho que o Renato deve lembrar da mensagem que eu preguei um tempo atrás, que nós podemos escolher o nosso julgamento, ou o que vai nos julgar, o padrão que nós podemos escolher, as nossas obras ou a obra de Cristo. Porque a Bíblia está dizendo aqui, nós acabamos de ler, alguns estarão escritos no livro da vida e outros em outros livros. Esses outros livros são os livros das nossas obras. Se você quiser ser julgado por estas obras, fique à vontade. Agora, se você tiver escrito no livro da vida, você não será julgado, você será avaliado ou visto através do sangue do Filho de Deus, o sangue de Jesus. Então, se você não tiver escrito no livro da vida, significa que o seu preço já foi pago, você foi registrado como salvo. Então, é baseado nisso que a gente vai ser julgado, nos nossos méritos pessoais, na nossa obra, na nossa justificação, ou então na obra, nos méritos e na justificação da cruz. Esse que o texto está dizendo. É o julgamento definitivo. Agora, existem os julgamentos que nós temos que fazer ao longo da nossa vida, como eu falei, para não sermos alvos fáceis de gente perniciosa, como Jesus disse lá, como é que é? O mercenário, lá em João capítulo 10, o mercenário vem para matar, roubar e destruir. Então, se você não sabe discernir entre o mercenário e o que é realmente verdadeiro, você está arriscado a ser morto. Né? Essa é a verdade. E aí a questão que, assim, que também a gente tem que colocar. Então, assim, o primeiro erro que a gente vê é um erro conceitual. Porque quando a gente está falando entre o julgamento, muitos cristãos acabam de forma errada colocando aquele julgamento final, quando as pessoas estiverem diante de Deus e Deus vai julgar. Você está me condenando. Não julgue, não me condene, não me julgue e não me condene. Né? A questão não é essa. Né? A indagação da questão já fala isso. Você está me julgando, você já está me condenando ao inferno. Não. Então, o primeiro erro é conceitual. E o que eu vejo também, pelo menos é uma visão assim particular, é que as pessoas elas acabam estimulando esse não julgamento porque elas acabam colocando aquela seguinte questão. Poxa, se eu errar, se lá na frente eu vier errar, as pessoas vão me julgar. Sim. Então eu acabo assim de uma maneira assim egoísta. Eu penso em mim primeiro. Então eu falo assim, eu não vou comentar nada, eu não vou alertar nada, eu não vou tecer nenhum tipo de comentário. Por quê? Porque vai que eu cometo um vacilo lá na frente e eu também não vou gostar que alguém fale ao meu respeito, né? Então eu fico na minha e todo mundo fica na sua e quem ajuda a nenhum outro. Sim. Então as pessoas têm essa medida, né? A grande questão, Renato, que você está contando é o seguinte: como a leitura moderna da Bíblia é humanista, ou seja, o homem está no centro das coisas. Deus, segundo essa visão,
é o Deus que amou o mundo, que amou todo mundo, como nós falamos há algum tempo atrás, terça-feira passada, se não me engano, sobre a questão do amor, né? Do amor de Deus. E Deus gira em torno do ser humano. A Bíblia gira em torno do ser humano. O ser humano é o mais importante do que Jesus, é mais importante que qualquer outra coisa. Nós somos o centro de Jesus. Como disse um pregador aí, Jesus é o centro, Deus é o centro, a Bíblia é o centro, mas você é o centro de tudo. Você é o centro de Jesus. Então, você é mais importante que o próprio Deus, nessa visão humanista. Sim. Então, quando a gente fala de julgamento, a gente está muitas vezes tentando se livrar de futuros julgamentos ou juízos de algumas pessoas. Então, nós nos precavemos, nós fazemos o seguinte: eu vou dar uma de bonzinho, eu vou dar uma de legal, eu vou dar uma de moderninho, um cristão progressista, vou dar uma de cara do bem e não vou julgar ninguém. No entanto, ele não está sendo de bem, ele está pensando no cara. Ele está pensando nele. Nele Porque mesmo. se eu não julgar você, eu não estou dando jeito de você de me julgar depois. Entendeu? Quer dizer, é isso que você está querendo dizer, é isso que você está falando. Então, eu tenho percebido muitas vezes que as pessoas não querem nenhum tipo de crítica, de juízo. Eu tenho falado sobre isso na igreja, os irmãos estão acompanhando na igreja essas mensagens sobre o livro de Provérbios, e as pessoas realmente não gostam de críticas, não gostam de serem achadas erradas, equivocadas e tal. E aí o que fazem? Bem, eu não sou perfeito, meu julgamento pode estar errado, eu sou o cara do bem. Dependendo daquilo que você pensa, você fala assim, eu vou evitar julgar. E fica horrorizado quando alguém, de alguma maneira, tenta ou apresenta alguma coisa que pareça ser julgamento ou ser um juiz, por exemplo. Né? A gente fica desesperado quando o julgamento é injusto. Agora, quando o julgamento é justo, nós temos que parar para ouvir, parar para aprender, para melhorar, para ver se realmente nós precisamos de correção. É essa a questão. E o que acontece? Assim, a gente vê, assim, pelo menos nesse coletivo, nesse grande coletivo aí de pessoas que não gostam desse termo, do julgamento, e é o que é o seguinte, eles, como eu falei até no início, né, eles usam muito Mateus 7, e até de forma errada, eles falam assim, ó, poxa, mas o versículo 2 diz, porque o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ou seja, aí a pessoa, olhando de forma muito rasa esse versículo, ela faz aquele cálculo, poxa, se eu não quero que as pessoas me julguem, logo não vou julgar. Se eu não quero ninguém medindo o que eu cometi de errado, se eu não quero, né, ninguém mensurando ali o que eu fiz, então eu também não vou fazer. E acaba isso sendo acaba virando um senso comum e que acontece? E não há crescimento na igreja. Como o pastor acabou de falar, as pessoas elas não pensam no outro, ela está pensando nelas mesmas. No fundo, é pensando cada um em si. E não há crescimento na igreja, não há o fruto, né? Não há. A palavra melhor é o crescimento. Não há crescimento no seio da igreja, porque todo mundo fica com aquela sensação de assim, não. A Bíblia diz que, poxa, se com a mesma medida que eu tiver medido, vão medir a mim, então eu vou medir nada. Se eu não medir nada, ninguém vai me medir também. Aliás, eu até usaria o termo diferente, não falaria crescimento, eu falaria maturidade espiritual. Não haveria maturidade na igreja. Claro que a consequência da maturidade pode ser o crescimento, seja em número, seja em quantidade, principalmente em qualidade. Mas aí não haveria maturidade espiritual, não haveria crescimento espiritual. Por quê? Porque se a gente teme julgar um ao outro, ou ser injusto com o outro, para não sermos vítimas de injustiça também no futuro, então a igreja vai ficar um negócio assim, tipo uma confraria, um pessoal que se vê e beija no rosto, tá tudo bem e tal, e não há aquele confronto que parece ser ruim, mas não é ruim, é um confronto saudável para que haja crescimento, como você falou, haja maturidade cristã,
onde as pessoas com mansidão repreendam e com mansidão recebam a repreensão. O texto de Mateus é interessante porque, às vezes, nós olhamos só de uma maneira. Nós temos que olhar de uma outra forma também. Por exemplo, você acabou de dizer assim, as pessoas dizem, porque com o juízo que julgais, verso 1 diz, Mateus 7:1, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medis, vos medirão a vós. Ora, se eu meço com injustiça, eu vou ser medido também com injustiça. Sim. Mas se eu medir com justiça, se eu for justo no meu julgamento, se eu for sábio no meu julgamento, se eu for amoroso, manso, é aquela questão, se eu for cristão no meu julgamento, eu estarei abençoando o outro, e o outro certamente fará a mesma coisa por mim. Por que não olhar esse texto dessa maneira? Por que não olhar dessa forma? Aliás, o texto continua dizendo assim, olha, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, ou seja, o cisco do teu olho, quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do teu irmão, do olho do teu irmão. Quer dizer, não existe da parte de Jesus aqui um desestímulo ao julgamento. Ao contrário, é um estímulo ao julgamento bem feito, a um julgamento justo, a um juízo perfeito. O indivíduo é cheio de marra, o indivíduo está com ódio, o indivíduo é mau, o indivíduo é injusto e quer julgar os outros. Não pode ser assim. Não deve ser assim. E era assim no tempo de Jesus. Aqueles fariseus, um monte de hipócrita queria dar regra para todo mundo lá e eles não faziam nada. Eles não obedeciam o que eles mandavam as pessoas fazerem. Então, Jesus estava condenando essa sanha maldita da sua época, em que aqueles líderes julgavam as pessoas e não tinham moral para julgar. O que nós precisamos é ter moral para julgar, pedir a Deus para que nos dê condições de tirar o argueiro do nosso olho, para assim nós podermos ajudar o nosso irmão, para podermos colaborar com o crescimento do nosso irmão, para podermos juntos crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Por isso precisamos de maturidade cristã. Como eu falei domingo para os irmãos aqui na nossa igreja. Eu não posso ser líder se eu não sei ser liderado. Uhum. Eu não posso ser... eu posso repreender ninguém se eu não sei ser repreendido. Eu não posso ensinar se eu não conheço a matéria. Né, Renato? Não dá. Você é professor, sabe disso. Se eu não conheço a matéria, eu não posso ensinar. Então, eu não posso liderar se eu não sei ser liderado. Eu não posso ser líder se eu não sei me submeter às ordens de alguém. Então, a gente tem que ter muito cuidado em fazer uma leitura apenas uma leitura unilateral da Bíblia e percebemos que também existe um lado em que eu devo julgar, eu preciso julgar para ajudar o meu irmão e eu serei medido no futuro com essa mesma medida. Não é? Essa que é a verdade. E cai numa outra pergunta também que eu anotei aqui, que é o seguinte, né? O julgamento segundo a reta justiça, como a Bíblia fala, né? Baseado em João 7:24, o julgamento segundo a reta justiça resulta em quê? Porque, assim, desde o momento que a gente consegue colocar para as pessoas que esse julgamento que deve acontecer no seio da igreja não é um julgamento de condenação, até porque nós não somos deuses, nós não temos esse poder de absolver e acusar eternamente a ninguém. Nós não temos esse poder, não nos foi concedido esse poder, mas, assim, o julgamento do comportamento, dos atos que visam o crescimento e o fortalecimento da fé da comunidade cristã, esse julgamento, ele resulta em quê? E muitas pessoas, pastor, acabam falando assim, mas as pessoas estão julgando o meu comportamento, porque eu fiz aquilo outro, tá? Agora está todo mundo falando mal de mim, é porque as pessoas não querem o meu bem, pelo contrário, estão me criticando. Mas, assim, esse julgamento segundo a reta justiça, ele resulta em quê? Se o próprio Jesus ele estimula que haja isso, mas ele resulta em quê?
o, você está falando o julgamento ou não julgamento? Não, o julgamento segundo a reta justiça. Ah, sim. A Kate, ela colocou uma pergunta interessante, que ela responde até um pouquinho essa sua pergunta também. Ela fala lá sobre se você Omissão. omitir o julgamento, né? Será que você também não está pecando? O livro de Tiago 4:17, Tiago 4:17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu tenho condições, se eu sou um indivíduo capaz de ajudar alguém, de colaborar com a vida de alguém, para que essa pessoa consiga corrigir os seus erros, e não faço por covardia, ou não faço por modéstia, ou não faço porque eu acho que não tenho condições de fazer, ou seja lá o que for, eu realmente estou conduzindo esse indivíduo a cair no pecado, a se desviar. Da mesma forma com relação ao perdão, a mesma coisa. Se eu não obrigar, entre aspas, o indivíduo que pecou a reconhecer o seu pecado e a pedir perdão, arrependido verdadeiramente daquilo que ele cometeu, eu estarei cometendo um erro muito grave. Eu não estarei ajudando aquele indivíduo. Então não adianta você dizer, eu liberei perdão para ele. Mas você não sabe se ele realmente se arrependeu do pecado que ele cometeu. E se não se arrependeu, ele vai morrer com aquele pecado, mesmo você ter liberado o pecado para ele. Sim. Essa é a questão. A mesma coisa com a questão do julgamento. A Kate tem razão. A pergunta dela faz sentido, porque se eu sei fazer o bem e não faço, eu estou cometendo o pecado. Verdade. E até uma ilustração, pastor. Antes dessa pandemia, né, eu jogava meu futebolzinho de segunda-feira. E lá na nossa pelada de segunda-feira tem de tudo, né? Tem os caras que são bons de bola, tem os caras que são pernas de pau, tem os caras que são muito tímidos, tem os caras que gritam muito, tem gente que não reclama, tem gente que reclama, então tem de tudo. E numa dessas partidas. Calma bem jogando bola. Nossa, calminho. Eu também, sou bem calminho no futebol. E aí o que acontece? Numa das partidas tem um rapaz lá, muito bom de bola, inclusive, o Lucas, o nome dele. Ele, numa das partidas, ele falou assim, Renato, faz o Grande pivô. Dado Garcia, um beijão. Ele falou assim, faz o pivô, Renato, você se posiciona ali perto dos zagueiros, faz o pivô, faz aquela parede e olha para mim ou para outro parceiro do time e toca essa bola, cara. Não tenta resolver você sozinho. Sendo que eu automaticamente eu fiz aquele julgamento assim, pô, o cara tá falando para tocar, mas é um dos mais fominhas do futebol. Uhum. E o cara tá, um dos mais fominhas do futebol tá falando para eu tocar a bola. Por isso que ele pede para tocar, que ele é fominha. Aí, só que eu pensando assim, pô, ele tá falando isso é pro bem do time. Eu sei que ele é fominha, mas assim, ao mesmo tempo, eu sei que ele sendo fominha, ele é o melhor do time. Sendo ele o melhor do time e ele estando em condições de estar à frente do gol, meu time vai ter muito mais chance de fazer o gol do que a bola comigo ali me embolando com o zagueiro ou tentando chutar pro gol. Então, ao invés de eu reclamar com ele, falar, mas tu é um fominha, rapaz. Né? Você é um incircunciso. Ao invés de eu falar que ele é um fominha, reclamar e falar assim, pô, cara, quem é você sendo mais fominha querendo falar para eu tocar bola? Ao invés de eu fazer isso, eu pensei assim, cara, é melhor eu realmente dar a bola para ele, porque ele vai estar em condições muito mais claras e objetivas que do futebol, que é o gol. E só que assim, vejo que no meio cristão, né, no meio evangélico, a gente vê muito o contrário, né? As pessoas, ao invés de pensar assim, pô, o cara tá até me chamando a atenção, primeiro ele deu toque, depois chamou a atenção, e depois até criticou, porque realmente eu não fiz aquilo que ele falou, mas porque ele é isso, ele é aquilo, e quem é ele para falar isso de mim? E ao invés de eu pensar no bem coletivo,
inclusive também no meu próprio bem, né? Eu fiquei naquelas. As pessoas acabam ficando naquela questão assim: mas quem é fulano para falar de mim? Se ele faz isso, ou até pior, né? Porém, muitas vezes as pessoas elas não atentam para isso. Qual é o motivo da crítica? Qual é o motivo do julgamento? E como o pastor colocou no domingo, se é a crítica que eu recebo, eu viro para Deus e falo assim, a crítica foi essa, Senhor. E como eu devo proceder a partir de então? Leva essa crítica a Deus, né? Sim, exatamente. A grande questão, Renato, é que algumas pessoas têm até razão em relação a isso. Nós temos uma crise muito grande de identidade, principalmente com relação à nossa moralidade. Então, há muita desconfiança, desde a liderança política, passando pela eclesiástica, pela familiar. Há uma crise muito grande de identidade, uma crise muito grande de moral. Então, as pessoas estão desacreditadas dos pais, desacreditadas dos líderes da igreja, desacreditadas dos políticos. E essa crise leva as pessoas a desconfiarem das intenções das pessoas. Então, é comum as pessoas dizerem: não, eu não quero receber nada disso. Quem é esse cara para me chamar a atenção e tal? Por outro lado, como você falou aí, quando eu reconheço que alguém tem essa moral, tem esse respaldo, e essa pessoa, às vezes, de forma muito dura, até muito dura pode ser também, me chama a atenção, ela quer me ajudar. Eu preciso entender isso. O que você lembrou agora é importantíssimo. Eu recebo uma crítica, eu recebo um julgamento, eu vou me aborrecer? Tudo bem, me aborreço. Mas eu tenho que levar isso para Deus e se perguntar assim: Senhor, onde há verdade nisso? Uhum. Quando Davi, lá no Salmo 139, vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Ele está dizendo assim: olha, existem coisas em mim que eu não sei. Então, sonda, ou seja, vai lá no lugar onde eu não posso ir, onde eu não vou, ou onde eu não quero ir também. Vai lá no meu ponto cego. E aí, a gente sabe que quem dirige tem um ponto cego, né? Tem que virar a cabeça. Se virar a cabeça, pode bater. Então você pede alguém para te ajudar. Tem alguém aqui atrás e tal. Ele está pedindo a Deus, sonda meu coração. Vê se é em mim. Aí o que ele fala? O que acontece? O que ele está dizendo para Deus? Deus, faz um exame no meu coração, na minha vida, e mostra para mim o meu caminho mal. Isso não é fácil. É verdade. É isso que ele está pedindo para Deus. Eu falei domingo passado sobre os irmãos. Deus me abençoa, Deus me ajude, Deus quer. O que acontece? Às vezes Deus quer, muitas vezes, às vezes não, todas as vezes Deus quer nos ajudar através de muitas coisas. Através de uma enfermidade, através de uma pandemia, através de uma crise financeira, através da mensagem do pastor, através de uma conversa, através de uma crítica. Aí você tem que fazer o seguinte: você tem que pegar tudo isso nesse dia, no trabalho, na igreja, na escola, pega tudo isso e transfere para Deus. Está aqui, Senhor Deus, olha, é isso, isso, isso. Onde há verdade nisso? Como eu posso me corrigir e melhorar com essas críticas? Se elas são verdadeiras, elas vão me ajudar. Se elas são falsas, entram por aqui e saem por aqui. Nós temos que crescer em relação a isso. É muito duro receber crítica, não é legal receber crítica, ninguém gosta de receber crítica. Mas se você não gosta, mostra para Deus: eu não gostei, mas mostra para mim, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Simples. Mas isso também, assim, esse reconhecimento das pessoas em entenderem que o julgamento é necessário para o crescimento da vida espiritual, só que esse reconhecimento traz trabalho. Isso. Traz o cansaço emocional e muitas vezes até físico, mesmo do trabalho, do reconhecimento. Porque, o que acontece? Como a gente está numa realidade, infelizmente, né,
atualmente, né, desse humanismo dentro da igreja, esse humanismo dentro da própria leitura da palavra, da Uhum. adaptação da Bíblia ao humanismo, Uhum. as pessoas não querem se dar esse trabalho. Então, é muito mais fácil eu manter o status quo, né? E manter o status também quo dos outros, porque eu não vou fazer com que as pessoas se cobrem, não vou também me cobrar, Uhum. então fica todo mundo no mesmo patamar, todo mundo fica acomodado, só que muitas vezes a gente acaba ficando acomodado no pecado. É. A grande questão é que eu falei para você, Renato, o problema da desconfiança, da falta de uma liderança ou de alguém confiável, de alguém que você sabe e tem consciência de que é seu amigo, de que quer o seu bem e de que realmente deseja o seu crescimento. O grande problema é que a gente não tem pessoas desse nível, infelizmente, nem nas igrejas. E para criar, ou para termos esse nível de maturidade espiritual na igreja, é o que você falou, é trabalhar na pedra, é cavar mesmo, é ir a fundo. É uma coisa que não acontece de uma hora para outra. Infelizmente não é assim. Então tem que ser uma coisa muito insistente da nossa parte, ou seja, de nós termos uma vida espiritual capaz de poder ajudar a outros e a nós também. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da tua doutrina. Uhum. Ou seja, você vai ensinar aos outros, aí ele vai dizer, cuide de ensinar aos outros, mas para que você também não caia em condenação. Quer dizer, você ajuda os outros, ao mesmo tempo que você também se vigia. Nós precisamos desse tipo de gente na igreja. Não é que a gente é perfeito, a Kate colocou aí. Todo mundo se defende, ninguém é perfeito, É, ninguém é perfeito. Claro, nós não somos perfeitos. No entanto, nós precisamos entender que algumas pessoas podem ser usadas e são usadas por Deus para nos ajudar. Há pessoas que têm maturidade cristã suficiente para isso. E aí, ao tempo que você convive com essas pessoas, que você come 1 quilo de sal com elas, ou até mais do que 1 quilo de sal com elas, você convive, você conversa, você começa a perceber que realmente são pessoas confiáveis, pessoas que quando aconselham para ajudar, quando chamam atenção, o fazem para ajudar, estão sempre no sentido de até evitar que as pessoas errem. Mas se errarem, que sejam ajudadas. Aliás, eu acho que a gente devia ter esse pensamento. Se eu errar, eu quero que minha esposa venha para mim e diga, você errou. Eu já falei, eu não gosto de ser criticado. Uma vez eu até comentei com vocês aqui, eu estava pregando na igreja, aí eu falei, não, porque o cara que faz isso é um idiota. É um idiota, não sei o que. A Luciana chegou aqui, né? Ela chegou em casa, fez uma avaliação da minha mensagem, né? Ponderou aquilo que eu falei, falou assim, demais, essa palavra idiota é muito forte. Não é uma palavra legal para o pastor usar num púlpito e tal. Eu fiquei aborrecido. Eu falei, no começo, eu falei assim, poxa, do que é isso, Luciana? E tal. Aí eu comecei a mostrar para ela, tentando argumentar, que a palavra idiota é a mesma que estúpido, que estúpido, que tolo, que a Bíblia usa, são sinônimas. Mas a uhum. palavra para ela, idiota, era muito forte. Claro, no começo a gente não aceita, mas depois vai ponderando, vai vendo que eu posso usar outro termo, em vez de usar a palavra idiota, eu posso usar outro. Eu uso os termos que a Bíblia usa. Mas ela achava-se muito forte. Por exemplo, você usar a palavra babaca. Você é um babaca. Né? Essa palavra não é muito usual. Uhum. Essa palavra é forte, mas é uma palavra que exprime algum sentido. Né? O cara é um bobão, o cara é um Bananão. qualquer nome, é um bananão e tal. Mas é aquela questão. A gente não gosta, a princípio, de nenhum tipo de correção. Mas depois a gente tem que começar a pensar direitinho para a gente evitar certos termos, ainda mais se a gente usa a palavra, para evitar escandalizar aqueles que são mais fracos. Porque pode ser que alguém lá na igreja não goste da palavra e não diga, o pastor não gostei daquela palavra que você usou. Não diga, mas ela me ajuda dizendo, olha, pode ser que alguém não goste.
Então não use muito essa palavra não é muito usual. A gente tenta evitar para não constranger ninguém, né? E aí a gente cresce. Obrigado, viu, Luciano? Interessante também, né, pastor? Porque é o seguinte, quando a gente falou sobre o que o julgamento segundo a reta justiça resulta na vida do cristão, que é que é o crescimento espiritual e a sua própria correção, o que também isso também faz as pessoas refletirem. Foi até pegando uma parte aí que o pastor comentou agora, sobre as pessoas também fazerem sua autoavaliação. Só que também, quando as pessoas fazem esse tipo de avaliação, entra também aquela questão que uma vez a gente já conversou em outras oportunidades, que é sobre o exame que a pessoa faz do quanto ela percorreu. E a pessoa está fazendo a crítica, está chamando a atenção. Só que, infelizmente, tem muitas pessoas que elas até entendem a crítica, recebem aquela crítica, só que quando elas estão fazendo o seu autoexame, elas pensam assim: eu já fui muito longe. Ah, sim. Eu já fui muito longe. E para eu voltar, para eu fazer essa conversão, para eu, né, depois de ouvir essa crítica, depois de ouvir essa palavra, eu entendi, mas assim, o quanto eu já caminhei. Se eu tiver que me converter à palavra de Deus, vai ser necessário muitas renúncias, vai ser necessário muitos perdões, será necessário muita humilhação. E, infelizmente, né, pastor, acho que muitas pessoas elas não estão dispostas a, a fazer esse esforço para entrar no reino dos céus. Né? Porque a própria palavra diz, né, também que assim, o reino dos céus é conquistado à força. Né? E no caso de muitas pessoas, parece que as pessoas elas não estão dispostas a esse esforço para conquistar o reino, entendeu? Então elas preferem até entender a crítica, entender o julgamento, porque elas viram que é segundo a palavra, porque não é a pessoa que está criticando, é a Bíblia quem julga. Ela até realmente entendeu isso. E só que ela faz aquele exame. Eu já percorri muito, já fui muito longe. E eu não estou disposto a gastar tudo que eu tenho para fazer essa viagem de volta. Uhum. Entendeu? Então, isso é uma realidade de muitos, né, pastor? Muitas pessoas, muitas pessoas. A grande questão é o seguinte: a gente carregou tanta bagagem, o pessoal tem tanta bagagem na vida, e quando ela é confrontada com a palavra, quando esses penduricalhos que ela carrega na vida são julgados, são avaliados, ou pela palavra, ou pela. Enfim, mas principalmente pela palavra, ela prefere continuar carregando aquela bagagem, porque se ela jogar aquela bagagem para fora, ela vai precisar, de repente, vamos dar um exemplo aqui muito claro, desfazer um casamento. Já pensou? Se essa pessoa descobrir que o casamento dela é um casamento que está levando ela para o inferno, e aí? Não é? Porque é aquela questão, a gente é muito. Você me conhece, sabe como é que eu penso a respeito de alguns casamentos. E aí a pessoa fala, é confrontada com aquilo. Aí eu penso assim, poxa, será que se eu permanecer nesse casamento, que o pastor Edmar está dizendo que é um casamento errado, eu vou para o inferno, serei condenado? Será que ele está me julgando? Quem é ele para me julgar? Quem é ele para julgar isso? Quem é ele para julgar nossas intenções? É interessante, Renato, você comentar isso aí, porque a gente fica avaliando o sucesso ou o fracasso de alguns empreendimentos humanos. O casamento. Se o casamento for um sucesso,
digamos assim, nem todos são, mas vamos dizer, está sendo um sucesso meu casamento. Alguém vai dizer assim, Deus está abençoando o casamento porque está sendo um sucesso. Mas se for um casamento que a Bíblia não aprova, quer dizer o quê? Que Deus está aprovando uma coisa que ele desaprova? Então, o sucesso não é uma medida, né? As coisas indo bem, harmoniosamente, os filhos... Isso não significa nada. A grande questão é essa, isso não significa nada. Agora, você está colocando esse exemplo foi muito longe, para voltar é complicado. Eu falando dessa metáfora da bagagem, realmente é complicado o camarada abrir mão de um casamento, da família, pensando, não, o mais importante é a minha alma. A minha alma está em jogo. Jesus disse isso. Algumas pessoas vão entender que as pessoas fazem as coisas ou tomam as suas decisões tendo em vista o reino dos céus. Se você vir e tomar suas decisões baseando-se no reino da terra, você vai continuar fazendo o que você quiser. Uhum. Se o desejo é se salvar, aí você recebe o julgamento, o juízo, o que a palavra diz. Quando a Bíblia fala, quando Jesus diz assim, não julgueis pela aparência, mas julgueis segundo a reta justiça é essa. É o padrão que Deus estabeleceu na sua palavra para nós avaliarmos a nossa vida e a vida dos outros. A minha vida e a vida de meu filho. O meu filho vai dizer, pai, o senhor não pode me julgar. Quem me julga é Deus. Como é que eu não posso julgar meu filho? Como é que eu não vou andar com ele e dizer, está errado, está andando errado? Como é que não? É evidente que eu vou, porque eu amo meu filho. Eu quero colocá-lo no caminho da salvação. Eu quero a salvação da sua alma. Não importa se ele vai ser feliz ou infeliz no mundo, se ele vai ter problema ou se não vai ter. A minha questão é a alma dele. A alma dele. Hoje eu tenho 50 anos, eu já tinha a idade dele. Já fui adolescente, já fui criança, já passou. Né? Já faz um bom tempo. Faz um bom tempo. Mas passa muito rápido. E aí as pessoas dizem assim, não, eu vou decidir depois, não vai dar certo. Fica torcendo para Deus aceitar os erros que eles cometeram, aliviar um pouco a barra deles, quando a questão não é aliviar a barra deles aqui, não é satisfazer a vida deles aqui, não é sustentar a vida deles aqui, tão somente aqui, mas, acima de tudo, preservar a sua alma, conservar a sua alma para a salvação. E as pessoas não conseguem fazer essa avaliação. Eu avalio, Renato, o cristão como aquele que sabe valorizar a sua alma a ponto de dizer não para si mesmo, carregar a sua cruz para seguir a Jesus. E dizer não a si mesmo, muitas vezes, é abrir mão de um casamento errado. Sim. Tem que ter coragem, rapaz. Tem que ter muita coragem. E muito amor pela sua alma. Muito amor pela salvação, muito amor por Cristo. Por isso que eu falo, acerte na vida para evitar que no futuro tenha que consertar. E aquele negócio, né, pastor? O pastor deu o exemplo do casamento. Né? Muitas vezes, as pessoas, elas, para conquistar, né, para conseguir entrar no reino de Deus, elas precisam, o exemplo que o pastor falou, desfazer um casamento, porque a pessoa viu que aquele casamento não é de Deus. Só que, além disso, tem a questão de reputação. Né? E que acontece? Quando eu reconheço, eu vejo que certas renúncias são necessárias para que eu esteja apto à salvação, muitas vezes isso custa dinheiro em certos casos, e Isso. dinheiro é o que a gente menos tem. Um exemplo, Renato. Vou dar um exemplo aqui, dinheiro. Vamos dar um exemplo para as pessoas entenderem? Eu tenho um negócio. Eu abri uma empresa, pequena empresa. Eu não era convertido, ou então eu me desviei. Aí eu faço... como é que faz? Eu sou corrupto. Uhum. Eu pago lá propina pro fiscal, eu pago propina para não sei quem, para funcionar o meu negócio. Todo mecanismo. Eu, em vez de pagar meus impostos e resolver meus problemas, eu prefiro pagar propina.
Mas aí eu entendi, ou entendo, que está tudo errado. O que tem que fazer agora? Eu vou ter que gastar uma nota, vou pagar a multa, vou gastar a nota. Vou ter que ver a minha questão fiscal, vou ter que pagar direitinho meus impostos, para eu poder andar direitinho. O lucro vai ser desse tamaninho, mas a minha alma está preservada. Mas aí, Até perder o meu negócio. Aí você pensa assim, até perder o negócio, que é isso que eu ia falar. eu Que é tenho que que perder salvar o ele. negócio. E aí? As Se a pessoas. tua salvação depende de você perder o seu negócio. E eu perco o meu negócio, eu perco a minha salvação. É complicado, amigo. Aí, às Agora, vezes, se anda o cara direitinho, depende daquele negócio para sustentar a sua família. Complicado. mas se ele quiser permanecer ganhando até menos, tendo um lucro menor, começa a andar reto, começa a dar certinho. Não é? E aí resolve a sua vida, paga os impostos. Agora, em vez de ficar pagando propina, ficar pagando suborno, em vez de ficar tudo errado, roubando o sócio, coisa parecida, para com isso. Para com isso e começa a andar certinho. E Deus vai abençoar. Não é porque você achar que Deus vai. Não, Deus vai aceitar isso. O que Deus fez torto não pode ser Vai endireitado. respeitá-lo. Nós vimos isso na quarta-feira. Não pode ser endireitado. Não adianta Deus. Ah, não, Deus. Ele sabe muito bem, estou dando meu dízimo lá na igreja, Deus vai abençoar. Não vai abençoar a corrupção. Não vai abençoar quem está dando errado. Pelo amor de Deus, vamos pensar direitinho, né? É verdade. E, pastor, estou analisando também o tempo aqui, Ah, faltam 8 minutos. Então, assim, muito rápido. senão a gente acaba atravessando aqui de novo. Mas é o seguinte, É, a gente conhece, né, vários casos e a gente analisa, até tenta ajudar, citando esses exemplos, assim, logicamente sem citar as pessoas. Mas, assim, tem casos, né, como a gente comentou, que a pessoa entendeu que ela vai precisar desfazer aquele casamento. Tem casos em que a pessoa vai precisar gastar um dinheiro que muitas vezes a pessoa não tem esse dinheiro, inclusive. ah, E tem casos também em que essa pessoa ela pode ter magoado muitas pessoas, inclusive familiares, irmãos em Cristo, parentes que já se foram, e a pessoa carrega aquela culpa. E muitas vezes ela faz aquele exame e faz assim, pô, eu não tô disposto a voltar tudo isso. Eu não tô muitas vezes as pessoas falam assim, eu não estou disposto a olhar no rosto das pessoas que eu magoei, eu não estou disposto ah, a pessoa vai pensar assim, é muita humilhação. E só que assim, como a gente acabou de comentar aqui, né, pastor? Infelizmente, essas pessoas não estão dispostas a conquistar o reino pela força, né? Ser salvo ali por um tição, né? uhum, Então, infelizmente, pastor, acho que é como o pastor também falou, muitas vezes as pessoas elas tentam, não, Deus vai dar um jeito, Deus vai dar um jeito aham. para dar uma facilitada na minha vida. E às vezes eu fico assim, viajando nas ideias e a pessoa fala, às vezes eu penso assim, poxa, às vezes a pessoa vai estar lá diante de Deus e Deus vai virar para ela e vai falar assim, fulano, olha só, tu era um cara que eu iria salvar, só faltou uma coisinha, só faltou É, um mínimo esforço, que era você renunciar àquilo ali, você não quis, você esperou ficar dando jeito. Então, exatamente. por conta disso, infelizmente, vai para a esquerda Mas, e porque ela mas é por não isso, esteve Renato. disposta a essa renúncia, né? Mas é por isso, Renato, que as pessoas querem fugir do juízo ou do julgamento. Voltando aqui ao assunto, né, desse nosso encontro de hoje. As pessoas não querem ser confrontadas com o que elas estão fazendo. Então, eu não vou ficar comentando coisas. Eu sei de colegas pastores que não vão comentar certas coisas do púlpito porque eles vivem essas coisas e não querem ser confrontados com isso. Então, a mensagem deles fica comprometida. Essa que é a verdade. Então, tem muitas coisas que acontecem no seio da própria igreja, da liderança da igreja, que eles perdem a moral
de chamar a atenção dos outros, ou de fazer o julgamento, o juízo, porque elas mesmas não têm condições de fazê-lo. Então não julgam ninguém. Então a igreja é um lugar de onde não há julgamento. E é uma igreja que é aquela que as pessoas mais gostam, mais adoram. Ah, essa igreja aí não julga ninguém. Essa igreja só fala do amor e da paz de Cristo. Ela fala que todos se salvarão porque todos foram amados por Deus. Basta tão somente que você seja uma pessoa boa. Então, é essa mensagem que o budista prega. Não tem diferença nenhuma de budista pregar. É a mensagem que prega o espírita, que prega o católico. Quer dizer, essa mensagem que todo mundo quer ouvir. Então, não adianta você pregar o evangelho. Se a Bíblia não é uma espada afiada de 2 gumes, e se a Bíblia, como espada afiada de 2 gumes, não penetrar na alma, na divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e não for apta para discernir pensamentos e intenções do coração, essa Bíblia não vale nada. Verdade. Para passar manteiga no pão. Entendeu? Quer dizer, se essa Bíblia não for realmente para discernir os pensamentos, se ela for para fazer julgamento, a fim de corrigir o nosso coração, então ela não serve para nada. Então, se eu prego a palavra e não tenho condições de pregar porque eu estou comprometido, porque eu estou errado, porque eu não posso, na frente, ser julgado por ninguém, então a minha mensagem está comprometida. E é isso que eu falei para você, Renato. A liderança hoje sofre dessa crise de identidade e de identidade moral, porque estão todos errados, cara. Está tudo errado. Verdade. E aí você conhece as pessoas não pelo que elas pregam, mas pelo que elas não pregam, por aquilo que elas não falam. Essa que é a verdade. Então, assim, infelizmente, cada vez mais tem sido realidade nos nossos dias, né? Mas, pelo menos, assim, a igreja como coluna e baluarte, né, da verdade, ela deve continuar a pregar a verdade, mesmo que soframos algum tipo de prejuízo, né, pastor? Então, vamos encerrar também pelo tempo aqui. Tá faltando 2 minutos já, senão a gente cai aqui. Né? Tinha várias outras coisas também para falar, mas vamos deixar lá para a próxima oportunidade. Tá bom, pastor? Tá bom, meu irmão. Então, ora aí para a gente terminar a nossa live. Amado Deus e Pai, nós mais uma vez te agradecemos por esse papo, por essa hora que passamos juntos aqui. Eu espero que essa palavra tenha alcançado o coração e alcance ainda o coração das pessoas, para que possam fazer uma leitura correta, Senhor Deus, da tua palavra, para que sejam consertadas, para que sejam restauradas, para que sejam corrigidas para a honra e glória do seu nome e, acima de tudo, para a preservação das suas almas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus. Falou, pastor. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.